Hoje o Em Direita está tendo a honra de receber meu amigo, acima de tudo, né? Além não só o Em Direita, mas eu também, o prazer e a honra, porque já conheço há mais de 20 anos, o prefeito de Joinville, Adriano Silva. E não é qualquer prefeito que a gente está recebendo hoje. O Adriano foi o prefeito com a melhor aprovação no Brasil, com 92% de aprovação. E a cidade de Joinville é uma cidade muito premiada, né? A gente vai falar muito disso aí ao longo dessa entrevista aqui, dessa conversa. Adriano, obrigado. É um prazer ter você com a gente aqui. André, é um prazerzão, né, estar conversando contigo sobre tudo isso. Eu sei que tu é um apaixonado por política e também quer as mudanças, as mesmas mudanças que eu quis também. Então, é muito bom a gente estar fazendo esse bate-papo. Obrigado. Eu queria que a produção colocasse aqui algumas informações aqui que a gente separou da cidade de Joinville. Primeiro, esses são os prêmios e reconhecimentos do município de Joinville nos últimos anos, né? Queria que você falasse um pouco disso tudo, né? Principalmente melhor cidade do Brasil, cidade mais empreendedora para a indústria, terceira mais empreendedora no geral. São vários prêmios. A cidade de Joinville é uma cidade que ela tem um DNA de empreendedorismo muito forte. E quando nós assumimos o governo, nós encontramos uma cidade com muita burocracia, uma cidade que estava meio travada e o empreendedor estava de mãos atadas. Então a gente fez um grande trabalho de desburocratização, trazer a liberdade econômica para a cidade. E em pouco tempo a gente conseguiu subir em muitos rankings nacional. Então, primeiro nós fomos reconhecidos a melhor cidade para se viver pela revista Isto É. Depois também já pela Endeavor nós saímos em 16º lugar. No segundo ano já estávamos em terceiro lugar das cidades melhores no Brasil para se empreender. E ano passado a revista Exame também considerou a melhor cidade do Brasil para se empreender no ramo industrial. Então, e esses são alguns dos prêmios, alguns dos reconhecimentos e rankings que a gente acabou tendo aí né, mostrar aí o sucesso da cidade. E eu achei muito interessante quando eu até postei na quinta-feira quando eu cheguei aqui, o Uber que me levou do aeroporto para o hotel, estava conversando com ele e ele estava contando essa questão do emprego, né? Que é uma coisa impressionante. Eu nunca vi coisa igual ao Joinville, outdoor na rua pedindo emprego, né? Pedindo para as pessoas enviarem currículo. Eu vi isso no centro de Joinville. E também ele estava me contando sobre carro de som nos bairros pedindo currículo. É uma realidade tão distante assim de Mojimirim, né, da cidade que eu venho, que eu nem sei, nem consigo imaginar, né? Falta empregado, não falta emprego. Isso, parabéns, é maravilhoso. Aqui nós conseguimos realmente fazer o Espaço do Empreendedor, que é uma sala VIP para atender os empreendedores. Então, nós temos ali servidor de carreira, está sentado a uma mesa, o empreendedor senta na frente, discute o seu problema, qual é a dúvida que ele tem para abrir a empresa e a gente ajuda. São mais de 1.000 atendimentos por mês, André. Né? E principalmente os pequenos empreendedores, porque a grande empresa ela tem corpo jurídico, tem contadores que acabam ajudando. Mas principalmente o microempreendedor, ele muitas vezes não sabia nem em que porta bater e como começar o seu negócio. E assim a gente então fomentou muito. Só ano passado em Joinville nós criamos mais de 9.000 novas vagas de emprego. Então, de fato, é uma cidade que vem crescendo, crescendo com qualidade, né, e muito pelo fato do setor econômico estar pujante e é um setor também extremamente diversificado. Nós temos várias indústrias, vários negócios de diferentes áreas. Isso é efeito da desburocratização e da prática efetiva do livre mercado, né? Teve até um episódio que você teve contando para mim ontem do repórter de uma grande emissora de É TV, verdade. sempre, né? De uma grande emissora de TV que a gente não vai falar o nome. E eu queria que você contasse isso, né? Que É foi bem legal isso. isso. A gente recebeu uma multinacional aqui na cidade de Joinville e ela se instalou, né? E aí essa repórter veio meio me indagando sobre a instalação dessa empresa e eu não sabia responder na hora. E ela disse, mas como? Você é o prefeito, como é que você não sabe? Né? Eles não passaram no teu gabinete para falar? Eu disse, não, não e não passaram e deveriam passar. Afinal, nós desburocratizamos a cidade justamente para as empresas virem se instalar sem precisar passar no gabinete do prefeito. Então, se eles estão se instalando na cidade e em momento nenhum precisaram pedir ajuda para a figura do prefeito, significa que nós estamos com a liberdade econômica que a gente tem que ter.
né? Então, bem-vinda ao liberalismo, bem-vinda à liberdade econômica. E ela ficou assustada com a minha reação, porque, de fato, é isso, né? Enquanto os empreendedores tiverem que ficar pedindo favor para políticos, é que algo está errado, né? A partir do momento que o sistema ele funciona, que o sistema ele está funcionando, os servidores fazendo seus trabalhos em tempo bom, em tempo rápido e tudo mais, significa que é isso que a gente deseja. Falando em criação de emprego, eu vou mudar um pouco. Fazem 4 dias que eu estou aqui, pessoal. O primeiro dia eu fui conhecer algumas coisas da prefeitura e tive o privilégio de estar com o Adriano aí anteontem, ontem e hoje novamente, agora gravando o podcast. A gente pode trocar muita experiência e ver muita coisa. E algumas coisas me impressionaram bastante. Uma coisa que eu vi é que você você expandiu o comércio para as regiões periféricas da cidade, e isso foi feito através de investimento em obras, investimento que nem sempre foi da prefeitura, né? Que tem o projeto Praças Lindas, né? Tem bastante coisa bacana. Queria que você contasse como foi isso, né? Como você conseguiu levar esse desenvolvimento para lá e não só econômico, né? Porque, na verdade, o econômico foi efeito posterior do que você fez antes. Bom, Joinville é a terceira maior economia do sul do Brasil. É a maior cidade do estado de Santa Catarina, tem mais de 620 mil habitantes. E os nossos bairros, eles são bairros grandes, são bairros aí que são maiores do que muitos municípios catarinenses. E quando a gente, então, cria a independência dos bairros, a gente faz a cidade ser uma cidade inteligente. Porque o ideal seria você trabalhar, estudar, morar, né, no mesmo bairro. E o lazer, aí você escolher por livre e espontânea vontade aonde você quer fazer o lazer, mas você não obrigatoriamente precisa se deslocar ao mesmo horário. Então, os nossos bairros eles começaram a criar independência, eles começaram a ter áreas comerciais. E isso, hoje nós temos 38 centralidades comerciais nos bairros. E aí nós levando qualidade de vida para os bairros, infraestrutura para os bairros, áreas de lazer para o bairro. E também nós descentralizamos as áreas industriais. Nós tínhamos apenas uma área industrial no distrito norte da cidade. E nós ampliamos para o distrito sul e sudeste, fazendo com que os cantos da cidade tenham seus distritos industriais. Então isso, lá na frente, quando tudo isso estiver já instalado e funcionando, né, e a economia é pujante, o próprio joinvilense vai sentir um grande benefício, principalmente na mobilidade urbana. Porque tanto se fala em trânsito, tanto se fala em mobilidade urbana, e aí a gente vai passar a ter uma cidade inteligente, onde a pessoa mora, trabalha, estuda perto da sua casa. Foi legal. E vamos lá. É o projeto Praças Lindas, que eu fiquei encantado. Tive oportunidade de ir lá na Praça das Águas, né? Aham. E que foi porque o que o prefeito fez aqui, pessoal, que eu achei maravilhoso. A imagem Ele criou um projeto de adotar, que as empresas pudessem adotar as praças, não só na adoção no sentido de fazer a reforma e deixar aquela praça bonita, mas também na manutenção dessa praça. E além da adoção de praça, tem um concurso anual da praça mais bonita entre as praças adotadas, né? Essa é a praça que já ganhou 2 vezes esse concurso, né? Praça das Águas. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Tive lá, fiz um vídeo, inclusive, que eu não postei ainda, mas vou postar. E falando um pouco disso, né? O que é? É uma PPP, não tem custo para o município. E hoje virou um centro não só de lazer, mas econômico também. Porque aos finais de semana os food trucks encostam em torno da praça. E a praça vira um grande centro de lazer mesmo, de atração, de comércio. E era até 2020, né, quando você tomou posse, era um ponto de usuários de crack. Eu até separei uma notícia, né, da época aí, falando sobre apreensões de pessoas com crack, de traficantes na praça, que era muito comum. Se a produção tiver para colocar aqui, praça, é interessante. André, essa praça já existia, aí tá aí, né, a matéria, né, 2011, né? Então essa praça ela já existia, mas de fato ela estava completamente sem manutenção e cheia de drogados, né? Como você falou, era praticamente uma cracolândia, né? Muita gente fumando maconha. E então as famílias desse ambiente não estavam mais lá. E aí quando nós assumimos, nós tivemos essa situação da gente embelezar a cidade e trazer o orgulho da cidade. E o embelezar a cidade, ela tem uma função principal para que as áreas urbanísticas, né, as áreas urbanas, elas tenham função que elas devem existir, que é
criar espaços de lazer, espaços para as famílias curtirem a cidade. E aí foi através de parcerias, nós tivemos na Praça das Águas, a primeira parceria feita, que foi a Daxo, é uma construtora na cidade de Joinville, e que adotou essa praça. E ela fez um belo investimento, onde ela botou a funcionar de novo, né, esse córrego artificial, né, de água que atravessa a praça, fez todo o paisagismo, colocou, e nós, em contrapartida, nós aumentamos a segurança, colocamos câmeras, né, então é uma parceria dos dois lados, onde a gente conseguiu fazer com que rapidamente aquele pessoal que frequentava com drogas e com a guarda municipal constantemente em cima da praça, eles foram se afastando e, ao mesmo tempo, as famílias foram tomando conta do espaço. Então, hoje, se você vai, você vê pessoas fazendo piquenique, crianças brincando e, como você falou, criou um ponto econômico, principalmente aos finais de semana, onde os food trucks estacionam e tem o seu também faturamento, tem a sua venda ali acontecendo. E hoje são 50 praças no município de Joinville já com esse sistema. E praças não só no centro, praças bem na periferia. Tem uma praça que fica num bairro, e esse bairro é onde estão os dois presídios da cidade. Então era um bairro muito carente no sentido de área de lazer. E ali, nós daí da prefeitura, nós fizemos um investimento, colocamos o maior brinquedo até então comprado na cidade de Joinville, na história de Joinville, que é um grande barco, né? E esse barco, nós reformulamos toda a praça, inclusive a minha vice-prefeita Regiane Gambim, é ela que toca esse projeto para mim. E foi incrível, porque era uma praça também que tinham drogados, pessoas não estavam frequentando bem, e hoje as famílias todas vão para essa praça, virou o grande point de encontro, e 2 semanas depois já tinha aberto uma sorveteria no entorno da praça, né? Então olha o quanto você faz a economia girar, a segurança do bairro aumentar e principalmente você faz uma cidade para as pessoas, porque as pessoas elas querem sair de casa, elas querem ter esse ambiente social, esse ambiente de lazer com seus vizinhos, né? Então isso está acontecendo em vários bairros. Isso é muito legal. Quando eu fui candidato lá no meu plano de governo em 2020, eu tinha esse mesmo projeto de fazer PPPs nas praças, levar policiamento, especialmente para 3 praças, né? Mojimirim é uma cidade bem menor que Joinville, mas uma em cada região da cidade, e a minha ideia era levar uma base e também fazer a mesma coisa, PPPs, e tentar recuperar essas praças que hoje estão ocupadas por traficantes, pelas pessoas, porque mais do que você está cuidando da cidade, você está levando segurança, você está dando uma opção de lazer, e não só de lazer, né? Da pessoa também ter uma prática esportiva e se cuidar, e cuidar da sua saúde, e isso é muito legal. Inclusive, no cuidar da saúde, eu já vou até aproveitar o gancho, para você falar das UBSs, que você trabalha também. As UBSs também viraram um centro não só de cuidado, né, de saúde, mas também de prevenção, né, à saúde, através também de levar lazer, isso mesmo, melhorando a autoestima, melhorando a saúde, condicionamento físico das pessoas. Conta esse projeto para a gente, a Vila da Saúde, né? A atenção primária, né, que é responsabilidade dos municípios de ter as unidades básicas, ela tem uma função muito importante na prevenção e no acompanhamento. Mas aí nós colocamos uma palavra a mais, na promoção de saúde. Então não é só prevenir, mas é promover saúde. E as unidades básicas que têm terrenos grandes, nós criamos as vilas da saúde, que na prática ela tem a unidade básica no centro, mas ela vai ter uma pista de corrida, ela vai ter essas ginásticas, né, para a terceira idade, algumas têm até salão para dar aula de dança, encontros, yoga, enfim, você cria todo um complexo no entorno falando de saúde, promovendo saúde, né? Então, as vilas da saúde, elas têm uma função muito importante para que as pessoas elas tenham envelhecimento, mas um envelhecimento com qualidade de vida, mantendo uma questão de exercício, mantendo uma dieta saudável, né? Então, tudo isso tem também sido transformado. Nós já temos aí várias vilas da saúde nos bairros da nossa cidade. Você vê que eu já furei todo o roteiro que eu tinha falado para você, né? Quando a gente já conhece, tem uma certa intimidade, profissionalismo na hora de apresentar fica de lado. Já vai fazendo os ganchos, vamos furando o roteiro. Mas eu vou voltar um pouco. Eu queria que você falasse, porque o nosso programa passa muito o estado de São Paulo, né? Mojimirim, principalmente. E o pessoal não conhece muito sua história por lá. Embora você tenha um vínculo com o Mogi, né?
Sim, sou Casado com casado uma com a mugimiriana, prima, né? sou casado com a prima do André. Foi assim que a gente se conheceu, né? A Exato. Bianca Mazon. Eles se mudaram para Joinville e eu conheci ela na pós-graduação Eu aqui em tenho, eu, Joinville. eu tenho uma foto nossa lá em Mugimirim, que a gente bateu uns 12 anos atrás. A Nossa foto de festa senhora, junina olha lá na essa casa da festa vovó de... Sofia, ali na Padre Roque. Meu Deus, olha a bolachão que eu tava, né? Eu queria entender como é que é o caso, que 12 anos depois você está mais novo do que você estava lá atrás. Depois você me explica isso. Pô. Promoção de saúde, né? Exercício, dieta, vitaminas, né? Então tem que se cuidar. Muito legal. Então, voltando, eu queria que você contasse da sua história, né? A sua carreira, principalmente como bombeiro voluntário, que acho que muito da sua formação de caráter está vinculada ao fato de você ter sido bombeiro voluntário, e que você é ainda, né? Mesmo sendo prefeito, ele continua atuando como bombeiro voluntário. E depois, né, CEO, né, a sua carreira profissional, não só CEO, mas desde o começo, passando pelo comercial, depois foi subindo na empresa até CEO de um grande laboratório, e depois político. Principalmente por que político, né? Que eu acho que é uma história que eu já sei, já conheço, e eu queria que você contasse Legal, aqui para o André. pessoal Bom, conhecer. eu sou bisneto do fundador de uma indústria farmacêutica, né, aqui na cidade de Joinville. A gente fabrica o xarope melagrião, talvez as pessoas conheçam, né? É o produto mais famoso. E Maracujina, melagrião não, e... é o melagrião, nós temos camomila, figatil, sadol, a linha catarinense nutrição, que são suplementos alimentares. Então, eu comecei a trabalhar com 19 anos como assistente de marketing, fui crescendo na empresa, passei por gerências, diretorias, vice-presidência e presidência. E no meio disso tudo, eu sempre gostei da área de medicina. E Joinville, para quem não é daqui de Santa Catarina, até estranha, mas a nossa corporação, o nosso corpo de bombeiros em Joinville, ele é voluntário, ele não é militar. Quem administra são geralmente empresários que administram, é como se fosse uma grande ONG. Nós temos todos a instrução para sermos bombeiros, e aí a gente dá os plantões de forma voluntária. Então, o Corpo de Bombeiros, quando eu conheci bem a fundo como funcionava, eu me inscrevi, fiz o curso, me formei como bombeiro e depois fiz a especialização para ser socorrista, trabalhar em ambulâncias. E ali eu gosto demais desse trabalho, eu faço esse trabalho uma vez por mês, hoje ainda como prefeito, então eu dou o meu plantão de 12 horas, geralmente quintas-feiras à noite, então eu trabalho durante o dia, entro às 18h30 no quartel e fico até às 6h30 da manhã trabalhando nas ambulâncias. Então, essa é um trabalho que eu gosto demais. E foi em 2015 que já estava presidente da empresa e eu tive que fazer uma lista de demissão de colaboradores, funcionários, porque o Brasil estava em crise. Não era por incompetência minha, nem do meu time, muito menos o setor farmacêutico estava em crise, mas o Brasil novamente estava na crise Dilma. E aquilo me revoltou demais, porque de novo nós estávamos sofrendo as consequências de uma política errada. E aí eu percebi que eu estava cometendo um erro, porque eu era empresário, eu fazia minha parte social, né? Sou um pai presente com os meus filhos e tudo mais, mas eu estava sendo negligente num ponto, eu não estava prestando atenção na política. E tem uma máxima, André, né, que a gente pode até ignorar a política, mas as consequências dela ninguém ignora. A gente pode até não gostar, eu não gosto de política, eu não quero saber, tudo bem. Mas o fato é que você está deixando, justamente talvez os que tu não goste, o espaço vazio para eles tomarem. E aí, as consequências daquela política que eles vão fazer vai tomar o seu dia. Vai ser na tua cidade, vai ser no teu negócio, vai ser na tua falta de liberdade, enfim. E aí foi em 2018 que eu conheci o Partido Novo, gostei. Ali eu pensei só em me filiar, porque todo filiado do Partido Novo, ele ajuda o Partido Novo porque ele paga por mês, né, para que o Partido Novo ele possa realmente crescer. Eu disse, aqui eu vou ajudar essa máxima nova, fazer diferente, porque não adianta a gente querer uma nova política fazendo a mesma coisa. Né? Como é que a gente quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa? E o Partido Novo ele tinha uma métrica diferente. Bom, então vamos apostar aqui. Em 2019 eu recebi o convite do Partido Novo para eu ser o pré-candidato. E aí eu respondi o que
99% das pessoas respondem, não, isso não é para mim, tudo mais. Mas foi numa conversa com a minha mulher, com a Bianca, que ela disse assim, mas Adriano, tu se lembra da crise em 2015, da Dilma? E naquele momento a gente tirou as crianças do colégio tradicional, onde eu estudei a vida toda, e colocamos eles num colégio internacional para preparar eles para o mundo? Será que não está na hora da gente realmente entrar e se envolver para tentar mudar justamente aquilo que talvez vai forçar eles a saírem do Brasil? Eu disse, você tem razão, você tem razão. E aí eu coloquei meu nome à disposição do partido, e aí aconteceu a campanha. Imagina, a campanha no meio da pandemia, tinha que fazer campanha com máscara. Eu era totalmente improvável. Imagina, partido pequeno, o Adriano não tinha um cacique político dizendo votem nesse cara, estejam com ele. Né? Convidei a Rejane Gambim, que era uma jornalista, ela começou a trabalhar já comigo no plano de governo, 60 voluntários fazendo plano de governo, e a gente foi crescendo e foi fazendo a campanha. E nós começamos realmente a chamar atenção pelo fato de olhar para as pessoas e dizer assim, olha, existe um método diferente de fazer política. Vamos apostar. Se vocês não estão contentes, vamos apostar nessa metodologia diferente. Que o Partido Novo ele é contra privilégios. O que é privilégio? Privilégio é um deputado, por exemplo, ele ter tudo pago em Brasília. Pô, mas quando eu tenho um emprego em algum local, em outro local, eu não faço conta com o meu próprio salário para ver se eu me sustento em outro local? Por que um deputado tem tudo pago? Carro à disposição, senador carro à disposição, apartamento, paga-se até R$30 mil para eles se mudarem. E pior, se o deputado ele é reeleito, ele ganha R$30 mil para se mudar para lá e de lá para cá e depois ganha tudo de novo. Então, assim, isso para mim é puro privilégio. Né? E o Novo, ele é contra tudo isso. Né? E assim, são várias coisas assim que a gente vai fazendo diferente e a gente justamente ainda defende a liberdade. O que é a liberdade? É menos leis na cabeça do brasileiro. Nós já nascemos engaiolados, nós somos passarinhos dentro de gaiola. A gente acha que sabe voar. O problema é que o Brasil, no ranking mundial, é um dos países com menos liberdade para se empreender. É que a gente já nasceu aqui e a gente acha que está tudo natural, mas não é natural. E você vê, quando a gente diminui as leis e quando a gente facilita a vida do empreendedor, olha o que aconteceu com Joinville. Em apenas 2 anos, pulamos do ranking 16º lugar para a 3ª cidade melhor para se empreender no país. Então, é muito rápido também quando você dá liberdade. Né? Os Estados Unidos é um dos países mais livres para se fazer. Olha quantos brasileiros se mudam para os Estados Unidos porque querem nova oportunidade. Né? E a oportunidade gera o quê? Gera emprego, gera condições para a pessoa poder crescer, né? E assim vai. Então, tudo isso nós passamos na cidade de Joinville e o joinvilense apostou. E não mudou só a prefeitura, ele não só mudou o prefeito, mas ele mudou o prefeito e a Câmara de Vereadores, que eram 19 vereadores, 15 são de primeiro mandato. O joinvilense decidiu fazer uma mudança geral e dizer, nós queremos uma política diferente, uma política nova, uma política de resultados. E foi o que fizemos. E aí nós fizemos um processo seletivo, porque na época tinha sido postergado as eleições e eu tinha só o mês de dezembro para fazer o governo de transição. Gente, um mês só para eu assumir uma máquina pública de 13.500 servidores, foi um absurdo que terem feito isso na época, mas era a regra do jogo. E aí nós, em dezembro, nós conseguimos, com a ajuda de voluntários, criamos um processo seletivo. Eu tive uma coisa importante aí. Isso tudo com ele com Covid. Ele e a vice pegaram Covid em dezembro ainda e tal. Eu não pude, ainda tiveram que ficar. Eu terminei, eu terminei ali, eu estava muito mal, eu já não sabia se eu estava cansado, se eu estava doente e tudo mais. Eu fui descobrir depois de 2 dias que saiu o resultado que eu estava com Covid. Eu tinha feito testes antes, tinha dado falso negativo. E continuei, mas eu estava com Covid. Então eu fiquei em casa, tive ajuda até do vice-governador Matheus Simões, o vice-governador de Minas Gerais, que na época ele pegou férias, se mudou para Joinville e fez o governo de transição para mim aqui, enquanto eu estava em casa, né, fazendo com que o processo seletivo acontecesse, para que eu tivesse a contratação dos secretários. Como é que eu podia assumir janeiro sem ter os secretários definidos, quem vai tocar a prefeitura? Desculpa te cortar, mas é que eu quero que você explique, porque como programa,
O joinvilense sabe o que aconteceu, mas o mujumiriano, o paulista não sabe. Explica o que é o processo seletivo. Olha que novidade, coisa diferente que foi feita em Joinville e que acho que tem muito a ver com o sucesso da administração hoje, né? O processo seletivo, nós fizemos ele justamente para que a gente pudesse ter a chance de conhecer novas pessoas e novos currículos. Então, as pessoas se inscreviam nesse processo seletivo online, elas mandavam seus currículos. Processo seletivo, pessoal, para secretário. O secretariado de Joinville não foi escolhido politicamente. Foi feito um processo igual as empresas fazem. Processo seletivo igual empresa. Tem que explicar isso e enaltecer isso muito, porque ele fala como se fosse uma coisa normal e não é normal, né? Não é. Infelizmente, é totalmente na política atípico. O normal é o prefeito fazer coligações, cada partido ficar com uma secretaria, cada partido decidir quem vai comandar aquilo ali, mas na prática isso não tem funcionado. Não tem funcionado. Olha, vamos olhar para os lados, né? Vamos olhar para a história. Tem funcionado desse jeito? Não tem. Então a gente decidiu fazer diferente. Eu disse, olha, se eu faço isso na minha empresa, por que não tem que fazer isso na prefeitura, que é a maior empresa de Joinville? É a empresa que mais emprega hoje em Joinville, na cidade de Joinville, é a prefeitura. Nós temos empresas muito grandes, mas elas têm suas unidades espalhadas no mundo, né? Mas em Joinville, o maior empregador é a prefeitura. E aí nós fizemos isso, tivemos 1.800 pessoas que se inscreveram no processo seletivo e o mais legal, André, é que muitos servidores públicos, muitos servidores que tinham alta qualificação, com mestrado, doutorado e que nunca tiveram a chance de participar desse processo. Hoje, entre 55% e 60%, isso vai variando, né, tempo em tempo, são servidores públicos de carreira que fazem parte dos grupos de liderança que eu tenho. Eu tenho vários secretários, servidores públicos que eu não fazia ideia da existência deles e que hoje estão tocando as suas pastas e tocando muito bem. Nós hoje temos bons resultados em todas as secretarias. Quando o joinvilense ele faz uma avaliação alta da aprovação do governo, é porque ele percebe o governo e o serviço indo bem em todas as áreas. Não adianta eu ir só bem na área de saúde, ou na área de educação, ou na área de infraestrutura. O município ele quer ver a prefeitura como um todo entregando. E para isso você tem que ter um bom time. Até, eu digo assim, nós estamos aí já em processo pré-eleitoral para 2024, nenhum do meu secretário vai deixar o cargo para ser candidato. Porque todos são técnicos, eles não são agentes políticos. Eles são técnicos, eles estão ali. E eles não estão lá para administrar política, a cidade. Estão lá para cuidar da cidade. Para administrar a cidade. Fazer o seu trabalho. Exatamente. Isso também é diferente. E muitas vezes as pessoas criticam. Na época, quando eu convidei a Regiane Gambim para ser vice-prefeita, lá em 2019, um ano e meio antes do pleito eleitoral, eu fui muito criticado por muitos partidos. Imagina, vice-prefeito, você deixa para convidar em cima da hora, para ver quem pode agregar voto para ti. Não, eu estou convidando uma pessoa que vai fazer parte do meu time. Eu estou convidando uma pessoa para me ajudar a construir isso. Eu estou convidando uma pessoa para complementar o que eu preciso. Esse olhar feminino, esse olhar dela como jornalista, que passou a vida toda relatando Joinville e conhecendo também os bairros da cidade. Então, sempre foi no viés de trazer o melhor resultado e não a composição política. E tem dado um bom resultado, e é isso que o joinvilense quer. Então, é isso. Acho que a gente tem que, muitas vezes, apostar, né, em políticas diferentes para ter resultado diferente, porque do jeito tradicional está mostrando que não funciona. Não vai. E por que nós temos que manter o jeito tradicional? E o Partido Novo, ele rompe todas essas barreiras. Eu vejo isso muito claro lá em Mujimirim, né, na nossa cidade, que agora, essa semana, se afastaram vários servidores para ser candidato. Mas era óbvio que isso ia acabar acontecendo, porque lá a gente tinha servidores, né? Desculpa, né? A gente tinha secretários, cargos comissionados, políticos, e que não sabiam e não entendiam nada. Então a gente tinha lá, na Secretaria de Agricultura, um cara que é odiado pelos agricultores da cidade, que ninguém gosta dele entre os agricultores, que é o setor que ele é secretário, e que não entende nada, tem uma vida toda profissional que não tem nada a ver com a agricultura, que o setor dele ele era dono de um supermercado, né, na zona leste da cidade. Mas ele está lá porque é o presidente do partido, né, do prefeito. A gente tem um secretário de obras que também está lá porque é membro de partido político, secretário de serviços municipais, presidente do PT, que é advogado, não tem nada a ver com aquele, não tem nenhuma preparação técnica para o cargo que ele está. E isso a cidade acaba pagando com péssimos serviços,
com tudo que ineficiência mesmo da gestão. E é um ciclo que tem que ser repetido. E agora, chega no eleitoral, todo mundo se afasta para ser candidato, né? Porque a lei exige assim, e a empresa, né? Vamos falar, a prefeitura, mas como empresa, fica na mão Para, e trava. Porque falta liderança. Até porque o servidor público, ele quer ver o resultado. Ele não está ali para não entregar. Só que você se coloca no lugar dele. A cada 4 anos, troca a liderança. Pessoas políticas, pessoas que não sabem nada sobre a pasta. Ou muitas vezes até essa troca é mais rápido por questões políticas, vai trocando. Isso vai desanimando o servidor que está ali, porque justamente ele está respondendo a pessoas que não têm qualificação. E ele que sabe tudo da pasta, ele tem que ficar ensinando todo mundo e chega uma hora e diz, cansei. Eu vou fazer aqui o meu trabalho, o básico, mas eu não vou querer ir adiante. E quando a gente deu esse espaço para a gente trazer pessoas técnicas, o servidor municipal de Joinville se automotivou muito forte. Hoje eu posso elogiar e eu falo com todas as letras, o servidor municipal de Joinville é extremamente qualificado e altamente dedicado para fazer um bom trabalho para o joinvilense. E olha toda a cadeia. Por quê? Porque ele está respondendo para alguém, que esse alguém está respondendo para alguém, que são pessoas técnicas com um olhar técnico. Então, o próprio servidor, quando ele responde para um colega ali que sabe o que está fazendo, ou quando ele dá uma ideia para um colega do que sabe o que está fazendo, ele se sente valorizado porque ele está sendo escutado, a ideia dele está sendo colocada em prática. E quando você dá oportunidade, né, através de processo seletivo e não de política para gerir, para colocar os cargos na prefeitura, para escolher quem vai exercer esses cargos, você também está incentivando e valorizando o servidor público e principalmente melhorando a autoestima dele. Minha esposa é servidora, você sabe, né, conhece a Jo, e a Jo é um exemplo claro que eu via muito disso. Ela era pé da vida porque ela não era valorizada, porque ela fazia. E eu falava, mas Joelma, você não está numa empresa, você está na prefeitura e, infelizmente, prefeitura é assim. E ela ficava brava, desanimada, muitas vezes, com o próprio trabalho. E isso vai minando a autoestima, e quando mina a autoestima, mina a produtividade do servidor. Total, né? Então, total. Quando você acaba valorizando e dando oportunidade para esse servidor, eu tenho certeza, todos os outros servidores no entorno melhoraram a produção. Não só aquele que colocou, mas todo o resto, porque todo o resto está vendo que está sendo valorizado e sendo observado pelo prefeito. Mas, André, aqui eu quero também reforçar uma coisa muito importante que o joinvilense fez. Ele fez a mudança nas urnas e ele mudou a Câmara de Vereadores praticamente inteira. E quando ele fez isso, ele mostrou para todo mundo que ele queria uma mudança política. E eu agradeço a Câmara de Vereadores porque a Câmara de Vereadores está respeitando esse modelo. Né? Foi-se a época do vereador vir pedir cargo. Eu quero botar gente para dentro e tudo mais. Eu falo, não, isso não existe mais aqui. O que existe me traz quais são as tuas demandas, as demandas que a comunidade está te cobrando e vamos tentar solucionar juntos. Que deveria ser esse o papel. E que é esse o trabalho. E para o vereador é excelente, porque quando ele chega também lá na ponta com o resultado, com a resposta, ele também se sente valorizado, porque o vereador, ele é o para-choque da sociedade, ele é a autoridade mais próxima da população. E quando ele não tem a retaguarda da prefeitura entregando, ele apanha muito. Então, quando o vereador ele vai à prefeitura, senta com a equipe do prefeito, com o secretário e diz, olha, nós precisamos arrumar tal rua, e aquela rua é arrumada, por exemplo, nossa, você está valorizando o trabalho dele, está valorizando aquela comunidade que pediu aquela solução. Então, é um mecanismo que ele se retroalimenta de coisas boas. Então, é isso. É estranho num começo para o mundo político? Mas hoje os vereadores de Joinville, a grande maioria eu tenho certeza que vai se reeleger, porque eles também estão colhendo os frutos do resultado eficiente do time que foi montado dentro da prefeitura. Você sabe que você hoje é um exemplo para muita gente, para mim, você sabe disso, a gente tem conversado muito já há alguns anos, e eu sou um cara até, ele estava falando mais cedo, né, da questão da política, e que o pessoal falava que era um absurdo ele escolher o vice 1 ano e meio antes, que eu era um desses, né? Você lembra disso? Eu era um dos grandes críticos da forma como o Adriano fazia política. E, infelizmente, a gente até teve junto, acho que uns 6 meses antes da eleição, tive a oportunidade de almoçar com ele aqui, passar uma tarde na casa dele, conversando de eleição, de política, trocando experiências, eu como candidato lá em Mogi, você como candidato em Joinville. E eu lembro que a gente saiu dali, eu saí dali falando, nossa, o Adriano fazendo tudo errado, o Adriano não vai chegar em lugar nenhum, o Adriano...
E ele, com uma firmeza de propósito muito firme, né? Sabendo, tendo muita confiança no que ele estava fazendo, ficou chateado, se questionou, depois a gente teve a oportunidade de falar disso de novo, né? Mas ele se manteve firme no propósito que ele estava e no caminho que ele já havia traçado. E no final das contas se provou que eu que era o errado, né? Eu estava lá arrogante, né? Prepotente, você está fazendo errado, eu que sei fazer polícia, ele chegou agora, né? E, na verdade, ele que estava certo. E eu que fui fraco naquele momento em relação aos meus valores, aos meus propósitos. E acabei querendo fazer a política do jeito velho, não acreditando na possibilidade de se fazer do jeito novo. E hoje você provou o contrário, cara. Você provou que dá para fazer. E tanto dá, e não só dá para fazer, como é a melhor forma de se fazer. Se não fosse isso, você não estava com 92% de aprovação. Se não fosse isso, Joinville não tinha ganho o prêmio Isto É de melhor cidade do Brasil, né? Lá em aí a aprovação de 92%, e ganhar o prêmio de melhor cidade do Brasil lá em 2022, né? Pela Isto É. E hoje não era a melhor cidade para se empreender. Então você provou que dá para fazer diferente, cara. Então, Deus, eu acho que é muito bom, graças a Deus comigo, com a minha família, acho que isso é excepcional. E não era meu momento aquele momento, porque eu estava de olhos fechados, eu estava sem firmeza de propósito e não era... Eu ia fazer errado, entendeu? Eu ia fazer tudo errado. E você... Eu tenho Você certeza, mostrou e você me demonstrou que dá para fazer diferente. Então, primeiro eu quero agradecer você e parabenizar você por isso. Imagina, eu também não sabia na época, né, qual seria o resultado. Mas isso é fato, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, né? Porque você entrar na política meramente por entrar e, porque eu vou assumir, vou mudar, mas se você entrar pela porta errada, vai dar tudo errado. Né? E esse foi uma das coisas que eu sempre coloquei para mim. Eu vou me colocar à disposição da sociedade, mas eu vou tentar fazer da forma mais certa possível. E olha, fazer o certo não é sempre o caminho mais fácil. Geralmente fazer o certo é o caminho mais difícil. Mas que então seja pelo caminho mais difícil, porque se der certo, vai dar muito certo. E até porque a gente quer fazer a diferença. E não adianta você querer fazer a diferença e fazer o mesmo que os outros fazem. Né? O Novo ele tem uma frase que eu acho fundamental. É fazer o certo pelo certo. Fazer o certo porque é o certo a ser feito. Né? E muitas vezes o certo é dizer um não. O certo é dizer, olha, não dá para fazer isso. Não dá para ser populista, dizendo que vai prometer tudo. Quem paga essa conta? Da onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? E isso dói. O populismo hoje mata o Brasil. Porque todo mundo chega lá, é fácil, eu tenho solução para isso. Mas quem paga a conta? Nós depois vamos pagar essa conta com aumento de impostos. Tem que mudar a política urgente. Chega no eleitoral, que nem Mojimirim agora, nossa... Criou-se emprego, criou muito emprego nesse ano para se costurar acordos políticos para a eleição. A gente precisa quebrar esse ciclo, né? A prefeitura tem que realmente quebrar ser tratada mesmo, como quebrar mesmo. E o Joinvilense, ele entendeu, ele quebrou isso, ele deu um recado nas urnas gigantesco para a história política do município. Né? Como eu disse, trocar praticamente a prefeitura e trocar a Câmara de Vereadores quase inteira, só 4 vereadores se reelegeram, todos os outros foram novos. Então, isso é um grande recado, a população ela pode fazer isso, ela tem o poder do voto. Quando você esteve aqui em Joinville, naquele almoço lá em casa, foram 6 meses antes, era em março. Né? A eleição era em outubro. André, eu tinha 1,8 na pesquisa. Eu tinha 1,8 na pesquisa. Né? Só que a gente começou crescendo... E foi crescendo 2%, e daqui a pouco chegou e teve empate técnico e, de repente, levantou a moral de Joinville e disse, nossa, pode vir a mudança. E aí todos apostaram na mudança. Então, é possível, o caminho não é fácil, mas é necessário, porque fazer a mesma coisa sempre, achando que vai ter um resultado diferente, não vai funcionar. Eu hoje posso... falar que eu sou correligionário seu também, né? Demorei um pouquinho mais que você para acordar, mas estou no Novo também. E, aliás, muito graças a você, inclusive, porque foi você quem me mostrou o que é o Partido Novo. Acompanhar o seu mandato, acompanhar o seu trabalho e ver como o Partido Novo realmente te ajudou, né? Você estava até contando do vice-governador pegar férias para vir te ajudar aqui na transição. O Partido Novo é um partido que ele tem muito aquela questão de eu sei o que... Eu não preciso perguntar o que o Zema vai fazer, eu sei que ele vai fazer, porque o partido já tem seus ideais
E até na filiação, né? Filiar no Partido Novo é um processo totalmente diferente. Eu estava acostumado com aquele negócio de preencher a fichinha e jogar no Filia Web, e o Novo tem todo um processo seletivo para o filiado. O filiado ele tem que realmente comprovar que ele acredita no que o Novo acredita. E seletivo Então, bem é um partido rígido para diferente. candidatos, né? Então, assim, não é qualquer um que também pode ser candidato. Sim, para você ser candidato, você tem que fazer a jornada, Você né? tem que mostrar Explica que isso. é ficha Eu limpa, conheço bem, né? mas Não, melhor mas você. é isso, não adianta você querer ter um candidato, mas ele não tem um preparo para ser um candidato, ou no sentido de que ele não compactua com os valores e princípios do partido. Se a gente defende a liberdade econômica, a pessoa não pode vir para cá querendo criar burocracia, perfeito? Né? Então, é essa métrica que a gente vai analisar no processo seletivo para que as pessoas venham de acordo com os valores e princípios do partido. E é por isso que nós falamos que nós somos um grande time. Eu não preciso saber o que o Marcel Van Hatten vai votar no Congresso, o Gilson Marques, que é nosso deputado federal aqui de Santa Catarina, a Adriana Ventura, que é deputada federal por São Paulo, né? São os nossos 3 deputados federais no Congresso Nacional. Os 3 trabalham em time. Você imagina, André, de que o Congresso Nacional tem 513 deputados. Aqui, né? Eu diria assim que é praticamente cada um trabalhando por si. E isso não vai nunca mudar o país. Com certeza. Só vai mudar a hora que nós tivermos grupos de deputados pensando igual e aí vão votar igual. E isso acontece através dos partidos. Mas a maior parte dos partidos hoje não tem um propósito, não tem valores comuns. Filia as pessoas Filia pensando de só qualquer no voto, jeito. não né? no que aquela pessoa acredita. Ela tem voto, vem, né? Não importa quem seja. E já a esquerda no Brasil, ela é super organizada. A Nesse sentido, esquerda, sem dúvida. eles votam como eles acreditam nos valores São e muito mais princípios deles. ideológicos, né? Muito mais. E já a direita tem que aprender a fazer isso. E o Partido Novo é um partido de direita, né? É um partido que vai trabalhar pela liberdade, a liberdade econômica do cidadão sempre. E é o único partido E de direita quando fazendo você isso, né? é o único que faz realmente oposição, né, ao governo atual. E mais, imagina se a gente tiver 30, 35 deputados do Novo trabalhando como um grande time. Você muda o Congresso Nacional. Você faz a mudança. Então, a mudança está aí. Existe a metodologia. Né? Não existe um só mandatário do Novo em todo o Brasil que alguém possa falar um A de corrupção, um A de que ele fugiu daquilo que ele prometeu em campanha. Né? Não existe. Então, a maior propaganda do Partido Novo hoje são seus próprios mandatários, são seus vereadores, seus deputados estaduais, né, seus prefeitos, governador Zema, senador Girão, né, de Fortaleza. Então, tudo isso do Ceará, tudo isso é que nos dá uma grande chancela de dizer, olha, gente, vocês estão reclamando de política, existe um método novo a ser feito, por que vocês não estão apostando no novo? Por que vocês estão apostando no tradicional, e o tradicional já mostrou que não funciona. Um bom exemplo disso é até o próprio PL, né? Você tem um partido, o PL, quando terminou a eleição, todo mundo falou, nossa, como que o Lula vai governar com essa bancada enorme do PL, né? Só que a bancada do PL é totalmente heterogênea. Você tem, por exemplo, em São Paulo a gente elegeu o Antônio Carlos Rodrigues, pelo PL. Antônio Carlos Rodrigues votou 100% ao lado do governo Lula. E foi ministro dos transportes do Lula, quando o Lula foi presidente da República. Foi senador pelo PT, né? Ele era o suplente da Marta Suplicy. Quando a Marta Suplicy virou prefeito de São Paulo, ele assumiu pelo PT. E hoje ele é presidente pelo PL. Então você vê que o PL é um mistão. Tem bastante gente de direita, graças a Deus, tem muitos excelentes sim, né? deputados. Não estou falando que não é um partido de direita, mas tem muita gente lá no meio que não compactua e usa a estrutura do PL para se eleger, né? Usa fala que é de direita, usa a foto com o Bolsonaro, que é o grande líder hoje político do Brasil, mas na verdade a hora que ganha é uma coisa totalmente diferente, uma coisa que a gente nunca viu acontecer no Novo, nem no mandato anterior, nem nesse, nem nas prefeituras e nem, né, no governo de Minas Gerais, governo do estado. Então, isso é muito bacana do Novo, e acho que muito do fato de eu ser novo hoje, de eu estar afiliado no Novo, tem a ver com isso. É muito legal isso. É muito bom, e a gente, justamente a gente faz a questão do processo seletivo para atrair pessoas que
pensem igual, que tenham os valores e princípios comuns, justamente para não acontecer isso. Porque nós temos que ser um time coeso, um time com coerência. Porque quem vota em alguém do novo, ele tem que saber o que vai esperar de resultado. Né? Ninguém do novo fica surpreendido com a votação dos nossos deputados, porque eles votam de acordo com a nossa cartilha, que está aberta no site. Basta entrar no site do Partido Novo, você vai ver como o Partido Novo pensa. Eu estou montando a chapa de vereadores do Novo, e eu sou testemunha muito disso. Porque da chapa de vereadores que eu estava montando no Novo, 3 não foram aprovados como pré-candidatos a vereador pelo Novo. 3. E 2 deles, bolsonaristas de direita, pessoas que tiveram muito ativos nos movimentos de direita, né, lá de Mojimirim, e mesmo assim não foram aprovados pelo Novo por internamente terem ainda conceitos, não vou expor nomes, não vou falar muito mais que isso, mas terem conceitos que não são tão de direita assim, entendeu? Na verdade, acho que são mais de direita por serem anti-Lula do que por serem efetivamente de direita. Né? Eu vejo muito isso, né? As pessoas falando, eu sou de direita, né? Aí ele fala dos costumes conservadores, no qual eu também sou. Né? Agora, quando vai votar, vota em projetos de esquerda, vota em projetos para aumentar a máquina pública, vota em projetos para aumentar a burocracia, vota em projetos para aumentar imposto. Isso é justamente a cartilha da esquerda, porque a esquerda ela determina que quem comanda o país é o Estado, quem comanda o país é o governo. E a direita ela determina o seguinte, quem comanda o país é o cidadão. Cada cidadão ele tem que ter a sua liberdade para crescer como ele deseja crescer, e o Estado, ele ser meramente um organizador disso. Então, é justamente o poder, ele é distribuído na mão do cidadão, e quando a esquerda, ele quer o poder na mão de quem está no governo. Então, é isso, né, que a gente tem que olhar na prática, e não simplesmente um discurso inflamado, né, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, mas e na prática? O que você está fazendo efetivamente para mostrar que você tem uma política de direita? O dono do governo deve ser o povo, e não o governo ser dono do povo, né? Exatamente isso. É inverter isso. A esquerda tem Exatamente esse conceito, né? O governo é dono do povo, mas na verdade Isso. é o povo quem é dono do governo. E quando a exatamente gente acordar para isso, a gente vai mudar esse país, vamos exatamente mudar isso. nossa vida, esse país para os nossos filhos, o futuro e para todo mundo, né? A gente tem que entender isso. Quando todos entenderem isso, vai mudar muita coisa. Pode ter certeza disso. E voltando agora no governo seu, né? A gente está com o roteiro totalmente, né, doido aqui. Vai e volta, mas está sendo muito bom o bate-papo. A gente acabou não falando da educação. E você tem feito avaliações trimestrais da educação aqui, e mais do que isso, essas avaliações, elas geram prêmios às escolas, aos professores, aos profissionais que geram efeitos positivos na vida dos alunos, né? Eu queria que você contasse isso, que eu achei maravilhoso. E bom, é o que funciona. A né? educação, muita gente fala, eu né, vou investir em educação, vou fazer, mas não tem um projeto macro em cima da educação. A educação, ela se resume na melhor aprendizagem do aluno. E ela se resume em fazer com que todo aluno ele tenha o seu talento explorado ao máximo para que ele possa assumir as oportunidades que o mercado vai apresentar para ele lá na frente. Como fazer esse processo? Primeiro, você dá infraestrutura. Então, as escolas estão sendo reformadas, ampliadas, a parte de tecnologia está sendo colocada dentro das escolas, os professores estão sendo treinados para a tecnologia, porque quando eu assumi, tinha tablet dentro das escolas, mas nenhum professor tinha sido treinado para usar e, pior, não tinha rede de internet nas escolas. Então, assim, aquele tablet estava jogado no canto, não tinha uso. A gente chega até a questionar o porquê compraram os tablets, né? Porque... Aquele discurso populista, eu dei tablet. Não, ele não está preocupado no resultado da aprendizagem. Ele fez a campanha para mostrar que a tecnologia foi dada, mas e o uso? Hoje, todas as nossas unidades escolares, são mais de 170 unidades escolares de Joinville, todas têm rede de internet com fibra ótica de alta velocidade.
Bom, isso é o básico para que daí eu possa investir em Chromebooks. Os nossos alunos eles têm Chromebooks que são mini computadores, tablets, né, para eles usarem. Né? Nós temos Chromebooks, inclusive, com chip de internet e tablet de internet para a criança poder levar para casa esse material e fazer em casa a tarefa. Porque se ela não tem acesso ao Wi-Fi em casa, ela leva esse chipzinho e ela tem acesso ao Wi-Fi. Isso tudo controlado, a gente sabe qual é o site que está acessando, o que pode e o que não pode. Todas as nossas salas de aula, são mais de 1.700 salas de aula, que nós colocamos os melhores projetores do mundo, que são da Epson, que transformam a parede num grande tablet, onde o professor ele amplia uma imagem somente com as mãos, ele escreve na parede com o dedo, ele põe planilhas, ele joga YouTube. Né? Então, é um projetor extremamente interativo. A escola dos meus filhos, a Escola Internacional, não tem isso nas salas de aula. Nós temos nas 1.700 salas de aula das nossas escolas municipais. Os maiores clientes da Epson Nós do somos mundo, né? os maiores compradores da Epson do mundo no ano de 2021. Nesse produto, né? Nesse produto. Que legal. Então, isso é o básico, é a estrutura. Segundo, professor. Nós estamos batendo recordes em treinamento para professores. Os melhores professores treinam os melhores professores. Aquele professor que tem o melhor resultado em sala de aula, é ele que vai treinar e vai dar aula para os outros professores. Porque ele tem uma didática diferente que está dando resultado. Mas como é que eu sei isso? Porque nós implementamos a cada 3 meses, eles fazem como se fosse um mini vestibular, como se estivesse fazendo o IDEB, a gente chama do IDEM, que é o Índice Municipal de Aprendizagem, e eu sei certinho, cada sala de aula, cada aluno, cada professor, cada escola, como está indo o seu resultado. E se o aluno ele não acompanha em 3 meses, ele já vai para a aula de reforço, para ele não perder o ano, para ele voltar com a sua autoestima colocada. O IDEB é bianual, né? A cada 2 anos o IDEB. 2 anos no mundo da criança e do adolescente é muito tempo perdido. Se você descobre só 2 anos... E por que a gente faz isso? Porque o secretário da Educação, que é o responsável de tudo isso, se ele não tem essas métricas no gabinete dele, ele nunca vai saber que o Joãozinho e a Mariazinha lá na escola não estão acompanhando. Mas dessa forma, ele sabe direitinho qual é o diretor que mais está preocupado com cada aluno, qual é o professor de matemática que melhor tem resultado na aprendizagem. Opa, esse professor aqui, olha as notas da sala de aula dele. Esse cara aqui vai ensinar os demais. Essa professora de história vai ensinar os demais. Né? E a gente está conseguindo levar a aprendizagem de forma igualitária no município de Joinville. Né? E também o concurso público, nós fizemos o concurso público para a educação mais difícil do Brasil. Eu fui extremamente criticado, mas espera lá, o professor é para ter o melhor em sala de aula. Porque eu posso ter uma sala de aula sem estrutura nenhuma. Se o professor for bom, o aluno aprende. Então, quando a gente fez o concurso público difícil, eu fui extremamente criticado, mas o grupo que entrou, dos mais de 500 professores, estão dando show, estão voando, estão oxigenando, estão trazendo ideias novas. E mais, todos os novos professores foram só para as escolas periféricas, porque na prática, geralmente, quem tinha mais tempo de casa podia escolher as suas escolas e acabavam escolhendo as escolas mais ao centro e tudo mais. E aí sempre ficava, né, a periferia com problemas de aprendizagem. E agora não. Esses professores novos que estão entrando e que foram extremamente bem qualificados no concurso público estão lá nas pontas e já trazendo resultados de diminuir o desequilíbrio de aprendizagem entre as escolas no município de Joinville. Uma coisa que você não falou, que também vem sendo feita, que ajuda a incentivar o funcionário público, não só o professor, mas todo funcionário público da educação, é a questão do 14º salário, né, que você também implantou aqui. Com tudo isso que nós fizemos, nós temos números. E com números você pode fazer uma avaliação. E aí nós dissemos, olha, vamos valorizar o profissional da educação, porque daí não é só o professor que vai receber esse 14º salário, é toda a equipe da escola. Porque a secretária também faz parte disso. Né? A diretora, a coordenadora, enfim, todo mundo faz parte, a bibliotecária, todo mundo faz parte. Então, você põe essas métricas, então são 3 métricas. O professor tem que entregar o plano de trabalho em tempo, número de faltas é o mínimo possível, então são 5 faltas no ano, só que são validadas. Faltou a mais, mas eu estava doente. É um bônus, então é para a gente valorizar quem está em sala de aula mesmo. Né? E a métrica do IDEM, que a gente põe metas por escola,
Então, a gente não dá uma meta igual para Joinville, porque cada bairro tem a sua estrutura, mas a gente vai colocando uma meta buscando um melhor resultado de aprendizagem. Cumpriu a meta, ganha o 14º salário. 70% dos nossos servidores de educação nesse ano receberam o 14º salário, por meritocracia. E isso você motiva quem está fazendo um bom trabalho. Porque quando você simplesmente dá igual para todo mundo, o cara que trabalha mais, ele se desmotiva porque aquele que não está trabalhando está ganhando a mesma coisa. E quando você dá, né, um bônus para realmente quem se dedicou, trouxe algo diferenciado e está trazendo bons resultados, e justo a análise, porque não é uma análise subjetiva, é uma análise analítica em cima de números, aí você ganha a motivação de todos. Pedi pro pessoal da produção para eles pegarem as fotos do Parque Linear, né? Do antes e depois. Acho que tem vídeo, né? Vocês falaram. Tá aí, ó. Olha Esse isso. bairro, André, ele é um bairro que ele tem 90% das ruas em barro. E olha só como era essa rua, né? Então, ela tinha essa vala aberta e não tinha qualquer infraestrutura. E aí nós vimos o seguinte, eles não têm área de lazer, né? É uma área degradada. Que tal a gente transformar isso num grande parque linear, onde a gente cria urbanização? Olha a diferença. Asfalto, calçadas pintadas, calçadas feitas para corrida, com parquinho para as crianças, né? O rio aqui organizado, feito também essas rampas para fazer a limpeza também das valas do rio quando precisa, iluminação muito forte para trazer segurança para as famílias. Então, isso aqui é uma realidade dentro de um bairro extremamente periférico, é o bairro mais distante do centro da cidade e que hoje as pessoas têm, né, esse grande espaço de lazer, espaço para se conhecerem, espaço para os vizinhos se conhecerem e se exercitarem. Então, esse é um parque linear, esse é o 4º parque linear, né, já entregue na cidade de Joinville. Nós temos mais um grande sendo em construção, justamente para trazer para dentro dos bairros essa melhoria na qualidade de vida. Isso aumenta a autoestima, né? A autoestima de quem mora nesse bairro, aumenta... Você sabe que no dia da inauguração, uma senhora veio, me abraçou, chorando e disse, você não sabe o quanto você aumentou a nossa autoestima. A gente estava desacreditado, a gente acreditava que vocês nem percebiam a gente. E eu agradeço, porque isso aqui está lindo. E não está só lindo, foi tudo feito com muito cuidado. Foi feito paisagismo, foi feito placas de ruas, todas enfeitadas com os detalhes. Aquele mesmo investimento que você faria na rua mais turística da cidade foi feito lá no bairro para mostrar todos podem, né? Todos podem ter acesso a isso. Legal. Já que você falou de turismo, vamos falar um pouco de economia criativa. Já vou fazer o gancho. Já saí do roteiro de novo, né? Mas Joinville sempre foi uma cidade muito industrial. E a gente tem muita coisa turística aqui perto. A gente está aqui num raio de 1h30, você tem Blumenau, você tem São Francisco do Sul, que é aqui do lado, você tem... Pomerode, Balneário, né? Balneário Camboriú. E Joinville nunca foi uma cidade conhecida pela parte turística. E você vem investindo muito nisso, né? Em economia criativa e turismo. E até a gente teve conversando já mais cedo, que ele falou esses investimentos como o Parque Linear e a valorização das praças, esses novos centros, né, que você fez na periferia, tem tirado muito comerciante do centro que está indo para a periferia. Antigamente o povo tinha que vir até o centro para fazer as coisas e agora ele já tem perto de casa. E com isso, o centro acabou começando a perder um pouco, né, de comerciantes, de imóveis, e você já rapidamente investiu e vem investindo em alguma coisa para retomar o centro da cidade. E vem dando certo, né? Que é a questão não só do turismo, mas também do empreendedorismo, de hubs de tecnologia. Conta um pouco do que você tem feito para o comércio do centro da cidade. Nós entendemos que o agente político, a prefeitura, ela é uma fomentadora, mas ela não deve ser executora dessas práticas. Então a gente chama... No caso do turismo, por exemplo, nós chamamos o trade, nós chamamos todas as pessoas que se envolvem com o turismo na cidade e ajudamos eles a se organizarem através de associações. E essas associações foram mentoradas pelo Sebrae, foram mentoradas pela prefeitura para que elas ganhem corpo e elas criem uma política entre elas para melhorar o serviço de cada uma. O turismo rural de Joinville é um exemplo de grande resultado. Nós temos quase 400 mil visitantes por ano nos nossos sítios rurais que hoje criaram turismo rural. E eles têm um site organizado, eles têm um roteiro organizado, onde um ajuda o outro, porque a pessoa pode almoçar num local, fazer camping no outro, fazer canoagem no outro e assim por diante.
né? E nós também chamamos a associação, que era o Convention Bureau, que já existia há mais de 20 anos, e nós criamos um convênio onde a gente põe dinheiro dentro do Convention Bureau e cabe a eles fazerem a propaganda da cidade de Joinville. Então eles contrataram a melhor agência do Brasil para fazer propaganda da cidade, eles fazem os outdoors, eles fomentam os eventos grandes na cidade para acontecerem, né? Então você fortalece as entidades, as associações para se fortalecerem. Você quer ver um exemplo? O Natal na cidade. O Natal era organizado pela prefeitura, tinha as iluminações públicas, mas o Natal na cidade, olha só essa imagem, olha quanta gente Natal nisso. mesmo, já tinha pedido até para separar. E aqui o Natal, o que, que nós criamos? Nós pensamos, se nós fizermos tudo a prefeitura, um dia o prefeito vai embora, vem outro prefeito e vai inventar outra coisa porque o Natal ficou a marca do outro e assim vai matando as políticas públicas. Nós fomentamos a criação do Instituto do Natal. Esse instituto é administrado por empresários. São eles que vão atrás dos patrocinadores. Então, olha, a fábrica de brincadeiras aqui, ela foi patrocinada pela Schultz, que é uma grande empresa da cidade de Joinville. E eles criaram os atrativos em praça pública. Parceria, né? Parceria. O que, que a prefeitura faz? Respeito ao dinheiro público. A prefeitura ela entra com a iluminação pública, né, com a limpeza, com a segurança, mas todos esses atrativos, o Instituto do Natal que faz com patrocínio privado. E aí funciona. E quando eu for embora, né, que um dia a gente vai deixar a prefeitura, o Instituto do Natal vai continuar existindo. Né? E quem ganha com isso é a cidade. Então, hoje o nosso Natal está batendo recordes de público. Mais de 400 mil pessoas frequentaram as nossas praças públicas ano passado. Valorizou todo o comércio da região central, porque consumiram ali. São 6 mil a 8 mil pessoas frequentando o centro. A gente concentrou o Natal no centro, então são várias praças do centro. Então, numa praça tem a fábrica das brincadeiras, a outra tem a fábrica dos sonhos, a outra tem a fábrica das guloseimas. Então, as crianças e as famílias vão passeando pelo centro, os lojistas aumentaram suas vendas. Dá um resultado maravilhoso. Eu, quando fui secretário de Cultura e Turismo em 2013, em Mogi-mirim, a gente fez o Natal iluminado em Mogi. Foi muito parecido com isso, só que eu ainda não tinha essa ideia de deixar o legado, que foi a criação da fundação do Natal que você fez. Mas naquela oportunidade, a gente fez uma parceria com o governo do estado, que entrou com a iluminação. Eu lembro que na época foram R$40 mil do governo do estado para fazer a iluminação da praça do centro da cidade. O programa Natal Iluminado, com o Márcio França, era o secretário de estado, até que cedeu isso para a gente, depois veio a ser governador do estado, lá em São Paulo. Então a gente pegou uma parceria, governo do estado, a Assim colocou uma pista de patinação no gelo, no centro da cidade. A região inteira foi para Mogi-mirim para patinar no gelo, porque era uma coisa que muita gente na região nunca tinha visto, né? Uma ringue de patinação no gelo. Então foi um atrativo turístico não só local, mas regional. A cidade toda ganha com isso. Os comerciantes da área central de Mogi-mirim lembram com saudade desse Natal até hoje. Foi um Natal que realmente gerou resultado no comércio. Porque muita gente que veio de Mogi Guaçu, veio de Estia, veio das cidades do entorno, acabaram consumindo e comprando seus presentes em Mogi-mirim, porque eles vieram para patinar no gelo, para a roda gigante. E a patinação no gelo, a roda gigante bancadas pela Associação Comercial, a iluminação pelo governo do estado e a prefeitura com a decoração. Muito legal. Exemplo, em Joinville, nós nem imaginávamos isso. Mas já no primeiro Natal que nós fizemos, a rede hoteleira em Joinville começou a receber pessoas de fora de Joinville para se hospedar, para passar o Natal aqui. Porque os seus parentes estão aqui, aí já aproveitam, vão visitar o parente, então a gente já faz o Natal ali na praça. E hoje o Natal tem quase 60 dias já, porque a gente já ampliou ele e ele fica quase 2 meses montado na cidade, porque a cidade toda ganha com esse movimento e o centro ressignificando, trazendo um significado novo para o centro da cidade. Muito legal. Vamos lá, está terminando nosso tempo, então vamos acelerar aqui. Tem alguns assuntos que a gente acabou não falando que são muito importantes. Primeiro, regularização fundiária. Você fez um grande projeto de regularização fundiária aqui. Queria que você falasse rapidinho sobre isso. A regularização fundiária é um processo burocrático, então ele precisa ser desmontada essa burocracia. As pessoas que fazem a regularização fundiária têm que ser técnicos, então a nossa secretaria hoje da habitação... Por isso a importância de ter um secretário técnico cuidando disso, ele é um servidor público, o Rodrigo Andreoli é um servidor público, é engenheiro, né, que criou um time. Chamamos os cartórios, chamamos as empresas que prestavam serviço e a gente orientou tudo para que acontecesse de uma forma mais célere e mais rápida.
Né? Nos últimos 11 anos de governo, tinham sido feitos só 750 regularizações. Nesses 3 anos de governo, já fizemos mais de 4.000 regularizações. Isso são pessoas que recebem o seu documento, que passam a entrar no mercado formal imobiliário, podem financiar, podem vender financiando. Né? Então, você traz uma dignidade para essas pessoas gigantesca. Então, a regularização fundiária é fundamental para ser feita. Mais do que a dignidade, mas também econômica, né? Porque a partir do momento que ele tem o papel na mão, ele pode ir no banco pegar um empréstimo e dar aquele imóvel como garantia. Ele pode fazer. Isso acaba movimentando também a economia da cidade, sem dúvida nenhuma. O que vai criar emprego, vai criar renda, vai criar. Vamos voltar naquele ciclo que não é à toa que Joinville hoje é uma das melhores cidades, é a terceira melhor cidade para empreender no Brasil. Com certeza, é a melhor a regularização fundiária é fundamental e ela ajuda nisso tudo. Causa animal. Causa animal, olha, até você me ajudou, porque você conhece bem esse tema. Quando eu assumi, nós tínhamos um problema, porque nós temos um centro de bem-estar animal aqui. A gente passou o Natal junto lá em Minas, né? Isso. O Natal não, a gente teve uma viagem, mas em dezembro. E eu te perguntei, olha, como faz tudo. Disso. Né? Porque quando eu assumi, o centro de bem-estar ele estava muitas vezes politizado, então eram pessoas ligadas à política, indicadas lá para tocar, os servidores já extremamente cansados, porque é uma causa 24 horas, né? Tem emergência o tempo todo para atender, com uma estrutura pequena. E nós então fomos construindo, aumentamos, reformulamos toda a área, né, do atendimento. Eu tenho uma vereadora parceira, a Tana Larso também, que ela é da causa animal, então ela ajudou a construir. Aqui eu elogio essa postura de vereadores de não só criticarem, mas sentar junto à mesa e vamos construir essa causa melhor. E estamos batendo recorde hoje de chipagem, recorde hoje de castração. Nós fazemos esses mutirões de chipagem e castração nos bairros da cidade. Nós temos o Centro de Bem-Estar Animal, que hoje é terceirizado. Nós temos uma clínica que assumiu a administração, onde tem ambulância, onde tem veterinários, onde não falta mais medicamento, né? Nunca mais, no nosso governo não existiu mais a sinomose, que era uma doença que volta e meia fechava o centro de bem-estar. Nos outros governos chegou a fechar 4 vezes num ano só, né? E nós nunca mais tivemos isso. Então, nós trouxemos uma tranquilidade, é uma causa, né, que precisa ser muito estudada, né, e a população também tem que participar, porque também é a responsabilidade de cada um de cuidar do seu animal, né, para que a gente não tenha o abandono do animal, para que a gente não tenha a reprodução desassistida desses animais, onde aumenta a população sem controle. Então, hoje eu posso dizer que a causa animal em Joinville está muito bem organizada e muito melhor do que era. Último assunto sobre gestão pública, segurança. Joinville é a 7ª cidade mais segura do Brasil. Qual o segredo? Olha, a prefeitura, eu vejo muitos prefeitos muitas vezes criticando, dizendo a segurança é culpa do governo do estado. De fato, a polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia científica, polícia rodoviária respondem ao governo do estado. Mas a Secretaria de Proteção que nós temos aqui, que é a nossa Secretaria de Segurança, ela tem um papel fundamental de unir todas essas forças e de coordenar. Porque nós, como prefeitura, nós sabemos aonde estão os problemas. Nós aqui temos a Guarda Municipal, onde a gente triplicou o efetivo da Guarda Municipal. Instalamos também quase 2.000 câmeras nas ruas, onde a gente tem uma central de monitoramento que é ligada diretamente para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Eles têm acesso a hora que eles quiserem às imagens. Então, essa coordenação mútua de trabalho conjunto está dando um excelente resultado, e esses trabalhos dentro também do urbanismo, de qualificar uma praça, né, de você melhorar o bairro, de você ter uma educação que transforma mesmo a vida dessas crianças, porque hoje nós temos um programa de contraturno, onde as crianças depois da escola vão fazer aula de futebol, aula de música, aula de gastronomia, aula de empreendedorismo, aula de inovação, de robótica. A gente tem um cardápio para essas crianças e adolescentes poderem participar de contraturno. Então, é um conjunto que se fala para ter o resultado em segurança. Para terminar, o Adriano Bombeiro, que nunca deixou de ser bombeiro nem quando virou prefeito, porque você continua, isso a gente acabou não falando aqui, pessoal, mas ele continua dando os plantões no bombeiro, mesmo sendo prefeito de Joinville. Tem um amor grande pela atividade, né? Por ser um bombeiro voluntário ainda, né?
Há 20 e quantos anos? 22 anos já. 22 anos, bombeiro voluntário. Tirou férias algumas vezes? Não. Ou foi 22 anos, assim, 2 meses, depois ficou 5 anos E mais, não, né? o meu assessor que trabalha comigo, eu tenho no carro o kit já, porque como a gente está rodando muito na rua, se dá um acidente na minha frente, eu tenho um juramento, eu tenho que parar e ajudar até a resposta, o bombeiro chegar no local. São, dezenas de acidentes já que eu, como prefeito, durante o dia paro para atender. O Adriano, ele é extremamente bem treinado como bombeiro. Eu tive o prazer, acho que há uns 12 ou 14 anos atrás, de fazer um treinamento aqui em Joinville, né, junto com o Adriano. O Adriano me convidou, vim, passei um final de semana aí sofrendo. Judiou da gente um pouquinho, mas foi uma delícia, foi muito bacana. Um treinamento maravilhoso aí de trabalho em grupo, de liderança, e foi muito legal. E ele tem essa paixão, né, por bombeiro, que me leva a perguntar agora, o que mais te orgulha? O Adriano bombeiro, 22 anos ininterruptos, porque você sempre esteve trabalhando nos 22 anos, e eu sei disso, não parou nem quando virou prefeito do município, nem quando virou CEO de uma grande empresa, uma empresa gigante, que você ficou 8 anos como CEO, e isso deve dar muito trabalho, mas você mesmo assim, toda semana, estava lá, dormindo e dando plantão como bombeiro. O que te dá mais orgulho? Esse bombeiro, o Adriano CEO, o Adriano político? Conta pra mim. Olha, são vários momentos, né? Mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho das entregas, e as entregas é geralmente aquilo que eu me dediquei pessoalmente, assim, não foi o dinheiro dado, não foi, né, a empresa que fez ou tudo mais. Então o bombeiro, ele fala muito comigo, porque o bombeiro só depende de mim. Né, só depende do Adriano, pessoa física, de sair de casa, botar o uniforme e ser um bombeiro. Né? E com o uniforme eu me dispo, né, eu tiro o nome Adriano e faço parte da tropa. Né? Eu estou lá. Então eu tenho muito orgulho de ser bombeiro. Né? Eu tenho muito orgulho também de ter coordenado durante 8 anos os Bombeiros Mirins, que é uma escola de bombeiros mirins. Tinham 60 alunos, eu deixei com 450 alunos até hoje, né? A escola está funcionando muito bem. Nós também, eu deixei na época 3 vezes o caixa necessário para 3 anos, né, de bombeiro mirim pago. Então, tudo isso me deixa com muito orgulho, assim, porque eu sei a transformação social que nós fizemos na vida daqueles jovens e que ainda fazemos até hoje. Porque muitas crianças e adolescentes chegam ao bombeiro com a sua autoestima totalmente dilacerada. Né? E aí, quando você põe um uniforme, ele passa a fazer parte de uma sociedade organizada, ele passa a ser reconhecido na sociedade como um verdadeiro herói, porque hoje em Joinville os bombeiros voluntários são tratados como heróis pelos joinvilenses. Nós realmente tiramos crianças e adolescentes com seríssimos problemas familiares, né, e trouxemos aí para um mundo onde eles se sentiram extremamente valorizados, né, e tiveram suas vidas transformadas para o bem. Transformar a vida das pessoas é o que te move. Exatamente, transformar as vidas das pessoas para o bem. É isso que me move, sim. É disso que eu tenho orgulho. Pô, que legal. Acho que, para terminar melhor que isso, só tem um jeito. Ontem eu assisti uma palestra sua no evento do Partido Novo lá em Blumenau, e você terminou com uma fala que me emocionou. Se você puder repetir aqui para a gente terminar o Em Direito em grande estilo aqui, eu acho bem legal. Eu costumo dizer de que toda empresa, toda corporação ou todo time que vai adiante, tem um resultado, é porque ele tem valores comuns. Valores é o teu jeitão de trabalhar. Né? Por exemplo, no Catarinense, na empresa que eu sempre trabalhei, nós tínhamos 3 palavras: trabalhar com alegria, trabalhar com humildade, trabalhar com honra. E é esse jeitão do Laboratório Catarinense trabalhar até hoje. E na prefeitura nós também temos um modelo de trabalhar. E isso, se você for ver, qualquer corporação, qualquer time tem o seu jeitão. Assim como o Partido Novo tem os seus valores. Mas eu costumo dizer sempre assim: se você não ainda sabe quais são os valores reais do teu time ou o seu valor, faça aquilo que Jesus Cristo nos ensinou quando crucificado na cruz. Ele nos ensinou uma palavra só, e essa palavra é amor. Mas o amor ágape. O amor ágape é aquele amor de servir ao outro. Se você entrar em qualquer ambiente e botar este amor à sua frente, os resultados sempre serão maravilhosos. Falar o quê, né?
Tem jeito melhor de terminar nosso programa? Obrigado, Dri. Obrigado por estar. Valeu, André. Eu que agradeço. Foi ótimo tê-lo aqui em Joinville. Obrigado. E muito sucesso. Obrigado.